faça a sua inscrição. Ative as notificações e deixe o like. Muito bem, Rocha, muito bem você, torcedor tricolor. A gente poderia estar chateado, a gente poderia tentar achar vários protagonistas para o resultado negativo, mas eu vou preferir entender o jogo e como ele se apresentou. Eu entendo o que falou o nosso querido ouvinte, torcedor do Botafogo, do 11-11. Mas ele comete, não é ele comete, ele não atentou para alguns detalhes interessantes do 11-11. Primeiro deles, o Bahia, enquanto tinha em campo o Luciano Juba, tinha mais posse de bola do que o Botafogo, não tinha permitido ao Botafogo ataque ao seu gol, não tinha permitido ao Botafogo uma jogada aguda e já tinha tentado chegar pelo menos em 2, 3 oportunidades. Ou seja, o Bahia tinha a posse da bola, tinha o domínio ainda que aparente do jogo e tinha as melhores ações. O Bahia estava evoluindo, estava melhor e nos dava a impressão, tínhamos a percepção de que esse Bahia, ele poderia a qualquer momento, chegar ao gol de abertura do placar. Jogo vai, jogo vem, tava bom, tava legal, plano de jogo fluindo, mas o que é que mais prejudicou? E isso foi claro, isso ficou muito nítido pra gente. O que definitivamente prejudica o Bahia, no 11-11, é a contusão do Luciano Juba. Juba que faz a lateral, Juba que faz a cobertura defensiva, mas Juba que faz com que o time jogue de um 3-5-2 disfarçado, Rocha, porque quando em saída de bola, Juba sobe para a segunda linha, vem para a construção e vinha suprindo a construção do esquadrão com a ausência do Caio Alexandre. Aliás, já com o Caio Alexandre, o Juba já tem esse tipo de postura. Ora, ele era a principal peça da construção, da recomposição e do tripé ofensivo do lado esquerdo. Juba, Jean Lucas e Sanabria. Quando ele perde o Juba, o time, aí sim, evolui, demora a entender o jogo, como se reposicionar, como se reinventar dentro da partida e como encontrar a melhor disposição tática. Tecnicamente, o Bahia ainda tentava algumas coisas, mas com a saída do Juba, as deficiências, principalmente da falta de velocidade e esperteza do William José e a falta de combatividade do Kaique começam a ficar aparentes. Por quê? Porque agora o Bahia já não tem mais a bola. O Bahia dependia de um jogo em transição que não é sua principal característica, que não é sua principal demanda dentro do jogo. E aí ficou difícil. Botafogo começa a crescer, começa a encurtar, Kaique desce para a intermediária. Ao descer para a intermediária, ele puxa o Vitinho com ele. O Bahia começa a ficar encaixotado, começa a ficar acossado e apertado e começa a ter dificuldades. A partir daí, esse 11 contra 11, sim. Nesse 11 contra 11, o Botafogo foi prevalente, foi diferente e poderia em 3 oportunidades ter feito o gol. Mas nenhuma, que houve um vacilo, uma bobeira do sistema defensivo, o cruzamento do Vitinho, o Santi Rodrigues dá um toque, toca na trave, vai para o fundo, 1-0. Segundo tempo, vai ter mudança, Bahia vai melhorar. Ora, esse foi o pensamento. Com 20 segundos, o Bahia toma o segundo gol. Qualquer coisa, Rocha, que tenha sido discutida, implementada, combinada, preparada e elaborada no intervalo, cai por terra quando com 20 segundos você toma um gol. E mais uma vez, em uma bobeira,
bola vem pela esquerda, Mingo corta para trás, o Vitinho aproveita, cruza, Gabriel não consegue cortar, volta para um cruzamento para a área, e aí próprio Mingo, Zé Guilherme, vacilam, e o Jefinho consegue tocar a bola, botar para o fundo, e o Botafogo com 20, 30 segundos já estava com 2-0. A partir daí, pensávamos que o Bahia poderia sofrer um revés igual ou pior do que o jogo do Vasco. Mas, pasme, surgiu um efeito contrário. Rogério, que pra mim particularmente, se demorou a trocar, ele acabou conseguindo essa troca simplesmente após a expulsão. E quando a expulsão do Sanabria, mais ou menos aos 18, 14, 15, melhor dizendo, do segundo tempo, ele demora a trocar, mas quando troca e coloca o Thiago, ainda achei que era para ele ter tirado não só o Kaique, não só o Everton Ribeiro, mas principalmente ter tirado o William José, que ainda permaneceu em campo e a essa altura o Bahia já tinha mais vontade, já conseguia se superar, mesmo na inferioridade numérica. O Botafogo baixou o ânimos, o Bahia voltou dominando o jogo, começou a crescer e vem para mim um erro capital para o jogo. Não sei se mudaria o resultado, mas a expulsão que para mim não foi forçada. Há um lance duvidoso, há um tranco do Marlon, para mim não para pênalti, mas há um tranco que leva à queda e, na minha opinião, enquanto árbitro de qualidade de Série A, poderia ele fazer qualquer outro movimento menos de expulsão. Ele preferiu expulsar. Bahia melhora, mesmo com um a menos, as trocas acontecem e quando tira o William José, que finalmente entra o Ademir no jogo, que entra também o Michel Araújo, o time cresce, é reposicionado, aperta, já tinha um gol, tem chance de fazer o segundo, tem outra chance de fazer o segundo, tem 3 ou 4 chances de chegar ao placar de empate e conta ainda com a colaboração do David Ancelotti, que mexe para mim muito mal na sua equipe, tira as principais peças que estavam dando dor de cabeça ao Bahia, mantém as que não estavam tão efetivas e com isso, para mim, ele chama o Bahia para cima e dá a oportunidade de ter o empate ou até mesmo a virada. Para ele, sorte, porque não aconteceu. Para a gente, de se lamentar. Ainda entendendo que Rogério pôde ter demorado na troca do William José, ainda assim vimos boas intervenções e um Bahia que tentou o empate, que buscou o empate, que quis e lutou por esse empate, mas que não veio. Diferente de outros jogos que o Bahia empatou ou perdeu sem sequer esboçar uma reação, sem sequer esboçar a qualidade que a gente espera do Bahia que temos em 2025. Foi bom? Não. O resultado não foi bom. Porque mesmo com um jogo a menos para o Botafogo, Bahia ganhando esse jogo não ultrapassa o Botafogo, porque tem um saldo de gols inferior. Mas, pelo ânimo, pela disposição, pela luta e pelo futebol apresentado, estando com -1, o Bahia nos deu uma prova de que quando se toma atitude, de quando se quer tomar atitudes positivas e propositivas, se aparece e faz acontecer. Não aconteceu no resultado, mas jogou, mesmo com -1, uma boa partida e para mim o empate seria o resultado mais justo, não o mais lógico, mas o mais justo, até porque o Botafogo cedeu espaço, as trocas do treinador adversário foram ruins, propiciaram o crescimento do Bahia, propiciaram o Bahia apertar, mas o empate não veio. Vamos torcer que as propensas lesões sejam só propensas, que os jogadores que saíram seja só por mera precaução e que no domingo tenhamos a condição não só de termos boa parte dos atletas à disposição, como saudáveis o suficiente para fazer um grande jogo na Arena Fonte Nova. Mas o saldo hoje é negativo pelo resultado, mas positivo pela atitude, tomada de decisão,
vontade e mudança de paradigma quando estava com menos um.